Já se perguntou do porquê do carnaval, qual a origem do carnaval, quem foi o criador do carnaval, quem introduziu esse costume, essa cultura no mundo, de onde veio e no Brasil, e a igreja e o carnaval, e os evangélicos e o carnaval, e a Bíblia e o carnaval, e Deus e o carnaval? Eu quero responder essas perguntas aqui nos próximos vídeos. Por exemplo, curiosidade. O carnaval foi trazido para o Brasil pelos colonizadores portugueses. Os historiadores afirmam que a festividade se estabeleceu no país entre os séculos XVI e XVII e teve como primeira prática o intrudo, que é outro nome aqui do carnaval. Essa brincadeira se fixou primeiramente no Rio de Janeiro e era realizada dias antes do início da Quaresma. E qual a origem da palavra carnaval? De onde vem essa palavra? A palavra carnaval vem do latim carne levare, que significa afastar-se da carne. O termo começou a circular por volta dos séculos 6 e 7 e se referia às vésperas da quarta-feira de cinza, época em que se iniciava a abstenção da carne. Isso porque desde os anos 590 depois de Cristo, a celebração passou a ser adotada pela Igreja Católica como um marco inicial da Quaresma, período antes da Páscoa marcada por um grande jejum. Mais para frente eu vou falar um pouco sobre os sentidos espirituais e origem disso daí. Fica aí, não perde o próximo. Bom, segundo vídeo sobre o carnaval. Qual a origem do carnaval no mundo? A origem do carnaval está nas festas aos deuses da antiguidade na Babilônia. Se realizava a comemoração das saceias, onde era permitido que um prisioneiro assumisse a identidade do rei por alguns dias, sendo morto ao final da comemoração. E por que o carnaval é chamada festa da carne? O carnis levare, conhecido também como carnivale, ou seja, vale a carne, vale tudo. Surgiu como um período para as pessoas extravasarem os seus desejos antes de iniciarem a quaresma. A expressão significa retirar a carne e representa o carnaval exatamente como um momento de preparação para que os prazeres carnais fossem colocados em suspense, fossem retirados. Fica mais um ensino aí. Aí então na terceira parte sobre o carnaval fica a pergunta: e onde fica Deus e o carnaval? E o que a Bíblia diz sobre o carnaval? Sobre tudo isso? Bem, se você for ler a palavra de Deus, fica lá em Gálatas capítulo 5, versículo 3. Tem muitas passagens, mas não dá tempo aqui de falar em todas. Mas Gálatas 5 e 13, Paulo resume o assunto referente às alegrias e às exacerbações de alegria humana, de demonstrações de alegria humana. Ele diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Foi para a liberdade que Deus nos criou. Você é livre. Agora ele continua: não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Ou seja, todas as coisas que ficam reprimidas no inconsciente da pessoa sempre acabam voltando e cobram uma conta alta. O segredo de tudo, gente, é o equilíbrio. Eclesiastes 11:12 diz que o jovem, pessoa nova, tem que se alegrar na sua juventude, tem que se recrear nos dias da sua mocidade. Embora ele precise fazer isso sabendo que há uma conta que um dia nos é apresentada outra vez. Para uns a conta é um débito em razão dos excessos que ele praticou. Usou a liberdade, praticou excessos.
Para outros é a conta das abstinências e das ausências. Gente, a vida tem que ser equilibrada. O jovem alegrando-se na sua juventude é uma bênção, mas isso no equilíbrio, sem os excessos que prejudicam a própria existência, o próprio crescimento, a própria espiritualidade, prejudica o amor, prejudica o cuidado com o outro. Não é você usar a sua liberdade para usar o corpo do outro nessas festas de carnaval, usar o outro como um objeto, que isso não agrada a Deus. O jovem alegrando-se na sua juventude, o que não nos ajuda a não ter que lidar com as sombras do futuro. Quem vive uma alegria e uma vida sadia durante a juventude, ele não vai levar sombras para o futuro. A dor que fica na carne, quando a carne se torna... gasta nos excessos da juventude. Há um preço a ser pago. Existe uma dor que você vai enfrentar, seja psicológica, emocional ou física, quando a carne se torna gasta nos excessos da juventude, que não aprendeu a buscar e valorizar os bons prazeres, antes os exacerbou, exagerou. A tristeza fica na alma pelas razões opostas também. Você viveu não sem provar a boa alegria que seja sadia, sempre trancado em você mesmo, cheio de proibições por causa da religião, vivendo como zumbi existencial que acaba gerando na alma o tipo de tristeza angustiada que muitos vivem hoje. E culpa Deus, culpa o diabo. Por que você não culpa a sua falta de equilíbrio? Porque o chamado do Espírito é para o caminho do meio. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esse é o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. A tristeza fica na alma também por isso. Na realidade, a história nos mostra como a religião tem tratado a alegria, o bom humor, o bom prazer da comunhão de pessoas que se juntam na promoção do que seja algo bom e sadio na vida. E também o modo como a religião trata a sexualidade humana, frequentemente criando estados de subjetividade adoecida na sexualidade humana. O interessante é que a libertinagem é um mal, mas a abstinência também é outro mal. A bênção está no equilíbrio. Entende? Libertinagem e abstinência são irmãs gêmeas que não se falam e que se odeiam, mas ambas produzem o mesmo mal na alma. Chamada é para o caminho do meio, do equilíbrio. Se liga.